E aí, hoje a gente vai embarcar numa jornada impressionante. Só que não é para um lugar distante, não. É para dentro do nosso próprio corpo. A gente vai seguir o caminho de uma substância química, uma toxina, do começo ao fim, para entender o que faz ela ser prejudicial ou não. Então, a grande pergunta é: quando um intruso químico entra no nosso corpo, o que acontece? Não é uma briga simples, sabe? É um processo super complexo, quase uma dança, de absorção, distribuição e eliminação. E entender essa dança é o segredo para entender a toxicologia. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O nome científico para essa jornada toda é toxicocinética. Sei que o nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem direta e olha, é importantíssimo. Basicamente, a toxicocinética é tipo a biografia de uma substância química dentro da gente. Ela responde a 4 perguntas: como entra, para onde vai, como se transforma e como sai. A resposta para tudo isso é o que define de verdade o quão tóxica uma substância é. Para guiar a gente nessa aventura, temos esse mapa aqui. É um fluxograma que mostra as principais paradas. A absorção, que é a porta de entrada, a distribuição, que é a viagem pelo sangue e pela linfa, e, por fim, a excreção, que é a grande saída. Vamos seguir esse mapa passo a passo. Tudo começa pela entrada, né? Para uma substância fazer algum efeito, primeiro ela tem que conseguir entrar no sistema. E existem 3 portões principais que um químico pode usar para acessar nosso corpo. O portão mais comum é um que a gente usa todo santo dia, o nosso sistema digestório. Tudo que a gente come e bebe pode, potencialmente, carregar substâncias químicas para a nossa corrente sanguínea. E o mais fascinante é o quão seletivo é o nosso intestino. Ele funciona como um segurança de festa muito, mas muito exigente. Por exemplo, ele recebe a glicose de braços abertos, absorvendo quase 100%, mas praticamente barra a entrada de sais biliares. Isso mostra que a absorção não é aleatória, ela depende totalmente das propriedades químicas da substância. O segundo portão é o ar que a gente respira. Nossos pulmões são uma via expressa direto para a corrente sanguínea, principalmente para químicos que estão no ar, como gases, vapores ou até partículas bem fininhas. E esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar isso direitinho. Os gases podem passar dos alvéolos, que são esses saquinhos de ar minúsculos, direto para o sangue em questão de segundos. Já as partículas seguem um caminho diferente. As maiores podem ficar presas no muco e a gente acaba expelindo, mas as menorzinhas conseguem ir bem mais fundo. Então, resumindo a história dos pulmões, eles têm uma área de superfície gigantesca, quase do tamanho de uma quadra de tênis, o que permite uma absorção super rápida. E o tamanho da partícula é o que manda, definindo até onde um poluente consegue viajar dentro do sistema respiratório. Por último, mas não menos importante, temos a nossa maior barreira, a pele. Ela foi feita para nos proteger do mundo lá fora, mas não é uma fortaleza 100% impenetrável. A pele tem várias camadas. Para uma substância conseguir entrar, ela precisa cruzar a epiderme e chegar nos vasos sanguíneos da derme. E as substâncias que são solúveis em gordura, as chamadas lipossolúveis, têm mais facilidade para fazer essa travessia. Beleza, o intruso conseguiu entrar. E agora? Agora começa a próxima fase da jornada. Depois de ser absorvida, a substância embarca num verdadeiro Grand Tour pelo corpo, usando nosso sistema circulatório de carona. A corrente sanguínea e o sistema linfático são como uma malha de superestradas. Eles pegam o químico que acabou de entrar e distribuem pelo corpo inteiro, chegando em cada órgão, cada tecido, do fígado aos ossos e até no cérebro. Mas tem um lugar com segurança VIP, o cérebro. A barreira hematoencefálica é tipo um guarda de fronteira extremamente rigoroso. Ela deixa passar nutrientes essenciais e moléculas pequenas que se dão bem com gordura, mas bloqueia a maior parte das toxinas para proteger nosso centro de comando. É um sistema de defesa incrível. Depois desse tour todo, chega a hora da expulsão. O corpo tem sistemas muito sofisticados para coletar e mandar embora esses visitantes químicos indesejados. É a fase final da nossa odisseia. E aqui estão as 2 equipes de limpeza principais do corpo, os rins e o fígado. Os rins são como filtros super eficientes que tiram as impurezas do sangue e jogam fora na urina. Já o fígado é a nossa principal usina de processamento químico. Ele metaboliza as toxinas, ou seja, ele as modifica quimicamente, geralmente deixando-as solúveis em água para que possam ser eliminadas mais facilmente, seja pelos rins ou pela bile, que vai para o intestino. Além dos rins e do fígado, existem outras portas de saída. Substâncias voláteis podem simplesmente ser exaladas, sair na respiração.
Pequenas quantidades saem pelo suor e pela saliva. E um ponto muito importante para as mães é que algumas substâncias podem ser excretadas no leite, o que cria uma via de exposição para o bebê. Então, a gente já viu a entrada, a viagem e a saída. Mas, no fim das contas, por que essa jornada toda importa? Porque ela nos leva ao ponto central de toda a toxicologia. Para fechar, esse diagrama aqui amarra todas as pontas. Cada etapa que a gente discutiu, a absorção, a distribuição, o trabalho do fígado e a excreção, tudo isso junto determina a concentração final da substância lá no seu órgão-alvo. É essa concentração, naquele lugar específico, que vai finalmente causar ou não um efeito tóxico. Então, o ponto crucial é exatamente este. A toxicidade de uma substância não é só uma característica dela. Depende totalmente da jornada que ela faz pelo corpo. Aquela famosa frase, a dose faz o veneno, tá certíssima, mas é a toxicocinética que define qual dose realmente chega ao lugar onde o estrago pode acontecer. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Agora que a gente entende melhor como os químicos viajam pelo nosso corpo, seja pela comida, pelo ar ou pelo que encosta na pele, como podemos usar esse conhecimento para fazer escolhas mais seguras e conscientes no dia a dia? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nessa análise.